Graça e paz, abençoados. Beijo carinhoso para vocês. Vamos estudar um pouco? Diga bem forte. Vamos estudar, Maria. Abençoados, eu trouxe um estudo aqui para vocês. Muito importante. Fica até o final. No final tem revelação. Alô? No final tem revelação, abençoados. Eu tenho 3 textos hoje. Será um pouquinho demorado. Mas eu quero ler esses 3 textos com vocês. Ao passo que eu vou lendo, eu vou... falando sobre alguns versículos, tá certo, abençoados? Então vamos lá. Páscoa judaica ou Santa Ceia, ou vice-versa, Santa Ceia ou Páscoa judaica. O que é é celebrado hoje nas igrejas? Vamos estudar sobre isso, abençoados? Diga bem forte, vamos. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que a sua graça seja revelada aos teus filhos, Pai. Eu oro desde já e desde já eu te agradeço, Pai. Hoje vamos precisar do seu mover, como sempre, Pai. Nada podemos fazer sem Ti. Nada podemos realizar sem o Senhor. O seu mover, Pai, sobre essa ministração. Eu te louvo e te agradeço desde já. Precisamos do seu mover nessa ministração. Oh, Deus poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Pai, o seu mover traga a revelação. Que seja o seu mover, a sua manifestação na vida dos teus filhos. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, desde já, Pai, eu te agradeço. Pai, só o Senhor é Deus para trazer essa revelação aos teus filhos. Só o Senhor é Deus para tirar as vendas dos olhos dos meus irmãos. Só o Senhor é Deus para tirar o cativo do cativeiro. Só o Senhor é Deus poderoso para tirar os meus irmãos da religião, Pai. Só o Senhor é Deus para fazer com que eles saibam quem é o Senhor. O quão poderoso é o Senhor e o quanto o Senhor já fez por nós. Eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Está escrito, Pai, que o Senhor percorre toda a terra e que a terra está cheia da sua glória. Oh, Pai, como eu creio nisso. Eu te louvo e te agradeço, como eu creio na palavra que eu leio, na palavra que eu escuto. Porque está escrito que quem tem ouvidos ouça, e a fé vem pelo ouvir. Eu ouço, eu leio, e eu entendo, e eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Ministra na vida dos teus filhos, Pai, desde já. Diga bem forte, abençoados. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, abençoados. Páscoa judaica, ou Santa Ceia. Vamos lá, então. Vou ler um texto aqui, abençoados, com vocês, de Êxodo 12. Bem comprido, tá, abençoado? Então, eu vou ler, porque eu tenho mais 2 para ler, tá bom? Que também é bem comprido. Então, vamos ler aqui. Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Vamos ver como é que eles celebravam a Páscoa deles. Este mês será para vós o primeiro mês. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. 2. Este mês será para vós o primeiro mês. O primeiro mês do ano. Então eles tinham uma data, né, para fazer lá a celebração deles. Dizei a toda a congregação, veja só, Moisés falando com os judeus. 3. Dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada casa. Se a minha família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. 5. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito.
cabrito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas, sombra da lei, né, abençoados? Isso aqui tudo é simbologia do que iria vir a acontecer. Esse cordeiro, mais à frente, abençoados, foi Jesus Cristo. O cordeiro foi imolado, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aqui era uma simbologia. Aqui não existe ressurreição, aqui não existe Jesus Cristo, aqui ele estava dando ordenança. Aqui são ordenanças, não é? Para os judeus, como é que um rudimento judaico, não é? Nós não estamos aqui, hein, abençoados, eu estou contando uma história para vocês, não estamos nesse tempo, hein? O cordeiro ou o cabrito tem que ser sem defeito. Jesus não tinha defeito, não é perfeito. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. 6. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. 7. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem, né? Então eles iam comer e iam colocar no batente da porta para que nenhum mal sucedesse a eles. Naquela noite comerão carne assada ao fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Vou pular aqui para o 11. Depois vocês lêem tudo, tá, abençoados? Porque é bastante, é um texto bem grande. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. 12. Não foi o que eles disseram, abençoados? Esta é a Páscoa do Senhor, né? Então, deixa eu ler aqui o 12 também, para ficar mais concluído, não é, abençoados? Aqui. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Não questione a Deus, abençoados. Deus é bom o tempo todo. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima. Olha só como o Senhor protegeu os filhos de Deus naquela época, os filhos dele naquela época. Vendo o sangue, passarei por cima. Olha só. Vendo o sangue, passarei por cima. Ainda não havia, né, derrubado o sangue de Jesus. Então aqui era uma simbologia, né? Então aqui era o sangue de um cordeiro. Ainda não havia derrubado o sangue de Jesus, né? Mas, abençoados, este ano é de 2020 e 2021. Aconteceu mal na terra, não é? Olha só isso aqui, nada de novo debaixo do céu, abençoados. Então, muitos filhos de Deus, muitos entes queridos, né, foram embora por causa da Covid, por causa da pandemia, não é? Muitos abençoados passaram muito medo, porque houve um mal na terra. Covid, uma doença aí que assolou a terra, não é? E quem estava firmado passou bem, mas quem não estava, abençoados, sofreu um pouco, hein? Então, por isso que a gente fica em Cristo, na palavra. Olha só essa palavra. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Nenhum mal te sucederá, abençoados. Nenhuma praga chegará a sua tenda. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. O Senhor, Ele envia os anjos dele para nos guardar e nos proteger de todo mal. Você precisa estar confessando a palavra todo o tempo, não é? Então, muitos passaram aí um aperto, porque um medo, né?
sofreram bastante, talvez sofrem ainda, não é? Porque ainda tem ainda um pouco aí do mal aí assolando a terra, né? Mas enfim, abençoados, é preciso estar firme com a palavra do Senhor, meditando, falando, confessando, não é? Para reinar em vida. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito, não é? Nossa terra não foi ferida com a pandemia, com a Covid, mas estamos vivos, não é? Em tudo dai graça, abençoado. Diga bem forte, abençoado, graças a Deus. Vamos pular aqui para o verso 43. Vamos continuar falando da Páscoa judaica, abençoados. Disse Deus, disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta ordenança, veja só, esta ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. O gentio, estava falando do gentio, não é, abençoados? Nenhum gentio comerá dela. Porque o gentio era estranho às alianças, né? O gentio era um gentio sem Deus no mundo. Tem gentio, ovelha, abençoados, que não está dentro da igreja ainda, que não confessou o Senhor. Mas é gentio, é ovelha. Apenas não confessou o Senhor ainda. Não confessou o Senhor ainda como o seu único e suficiente Salvador. Mas é gentio, é ovelha. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, esta é a ordenança, né? Então era aquilo lá. Isso aí que a gente acabou de ler agora, da Páscoa. Nenhum estrangeiro, olha só, nenhum gentil comerá dela. Todo escravo comprado por dinheiro, porém, depois que o houveres circuncidado, comerá dela. Então, quem era circuncidado podia comer, né? Quem não era, não comerás. Acepção de pessoas, né, abençoados? Nada mudou debaixo do céu. Não há nada de novo debaixo do céu mesmo, não é? Hoje, quem é batizado, circuncidado na carne, não é? Porque o batismo é nas águas, não é? É lavando a carne, circuncidando a carne, é salvo. Quem não se batizar, quem não circuncidar a carne, não é salvo. Enquanto Efésios 2:8 diz que pela graça nós somos salvos. Nós somos da incircuncisão, abençoados, sem obras. Então só podia tomar da Páscoa quem era circuncidado aqui. Tem gentio que é ovelha. Tem gentio, abençoados, que não está ainda dentro da igreja. Tem gentio que ainda não confessou o Senhor Jesus. Se morrer, se for ovelha, salvo pela graça. Vai para o inferno, é ovelha, salvo pela graça. 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa só casa se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne fora da casa. Tá vendo? Não era para levar para dentro das igrejas. Não é para levar a Páscoa para dentro das igrejas, era para fazer na casa. Vamos ler um pouco de Jesus. Vamos ler um pouco, abençoados. Esse texto aqui está claro, abençoados. Era o costume deles. Era para fazer nas casas. Mateus. Vamos para Mateus 26. Outro texto que a igreja faz, né? Porque não tem a revelação, né, abençoados? Vamos ver o que Jesus falou, olha, 26. Mateus 26. Mateus escreveu, não é?
E Jesus aqui com os seus discípulos. Nós não somos discípulos de Jesus. Aqui, abençoados, já tem Jesus, né? Aqui já nasceu o menino. A última Páscoa, a Santa Ceia. Veja, Mateus 26, verso 17. Vamos começar essa leitura. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, lá na lei, o cordeiro, né? Se matava o cordeiro, aspergia-se o sangue, colocava lá no umbral das portas, não é? Os anjos do Senhor estavam guardados e protegidos. Então, abençoados, olha, no último dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Onde quer que façamos? Nós não somos judeus, nós somos gentios, nós não estamos nesse tempo aqui também, estamos depois da cruz, aqui é o tempo de Jesus de Nazaré, não somos discípulos do Senhor Jesus de Nazaré. Aqui era com eles, essa palavra era com eles, com os judeus, nós somos gentios. 18, respondeu-lhes, nós estamos depois da cruz do Senhor Jesus. Respondeu-lhe ele: ide à cidade a ter com um homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrai a Páscoa com os meus discípulos. Celebrai a Páscoa com os meus discípulos. Não é para nós isso aqui. Nas casa. O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrai a Páscoa com os meus discípulos. O 19. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Não é hoje que eles preparam a Páscoa, abençoados, dentro da igreja? Não é o pãozinho lá, pãozinho puma e o suquinho? Celebração de Páscoa judaica, isso. 20. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Veja, chegada a tarde, ele sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, diziam-lhe: em verdade vos digo que um de vós me trairia. Quantos estão traindo o Cristo? Quantos estão traindo, omitindo a verdade feita em Cristo Jesus? Que pela graça sois salvos, que já é justificado, que somos reconciliados com o Senhor, que não há mais o pecado, que não há mais condenação. Quantos estão omitindo a verdade? Alguns nem ligam mais, abençoados. Alguns nem condenação têm mais. 22. E eles, entristecendo muito, começaram um por um a perguntar-lhe: por que acaso sou eu, Senhor? Cheio de condenação, né? O Filho de Deus, ele faz o erro, depois ele fica cheio de condenação. Por isso que lá está escrito, né? Cumpre os mandamentos do Senhor e o Senhor será contigo. E bendito serás em tudo que fizerdes, viu, abençoados? Lá em as bênçãos da terra te seguirão. Tá lá em Deuteronômio 28. Vou correr aqui um pouquinho, abençoados. Deuteronômio. Vemos isso aqui na igreja. 28. Deuteronômio 28. Correu aqui um pouquinho. Se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Qual mandamento? Não roubar, não matar, adorar o Senhor sobre todas as coisas. Amar o seu irmão como a ti mesmo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Não se envolver com essas coisas, abençoadas. Honrar pai e mãe para que os teus dias se prolonguem aqui na terra. É assim que está escrito, abençoados. Precisa viver isso. Isso aqui é mandamento, isso aqui não muda. Isso aqui é mandamento do Senhor. Ordenança não existe mais. Ordenança da lei não existe mais. Mas isso aqui existe. Se ouvirdes hoje a voz do Senhor, o teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Olha só.
Se ouvires atentamente, as bênçãos virão sobre ti. Isso aqui é maravilhoso. Bendito serás na cidade. Olha só, em São Bernardo, eu serei bendita nessa cidade. Eu recebo. Isso aqui abençoado são bênçãos terrenas e carnais. Bênçãos terrenas e carnais, o Senhor, Ele é bom o tempo todo. Ele vai continuar fazendo para mim e para você. O tempo todo que nós estivermos aqui nessa terra, até partir para a glória do Senhor, essas bênçãos virão sobre ti e sobre mim, enquanto nós estivermos aqui na terra, diferente das bênçãos de Efésios 1:3, o qual Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas áreas celestiais. Essa está tudo consumado. As bênçãos de Efésios 1:3 são bênçãos espirituais. João 19:30, o Senhor abaixou a sua cabeça e diz, está tudo consumado. Isso Ele consumou, são bênçãos que é irrevogável, não muda. Tudo que você fizer, tudo que eu vou falar, abençoado, não muda. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, sois comprado por um bom preço, sois justificado, sois eleitos em Cristo, em amor nos predestinou, nos salvou. Somos santos diante do Senhor, somos perfeitos em Cristo. Diferente essas bênçãos aí, nada que o homem falar e fizer abençoado. Sabe que eu vou me batizar para me ser salvo? Não, Efésios 2:8. Porque eu tenho que aceitar Jesus. Levanta sua mão essa noite. Nada que o homem falar vai mudar o que Deus já fez. Essas são bênçãos espirituais. Isso aqui são bênçãos da terra. Então Ele vai continuar nos abençoando, sim. Isso aqui sim. Bendito o teu cesto, olha só, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, eu recebo, bendito meu cesto e meu trabalho. Bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor 7, o Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos. Tá com muito inimigo aí, abençoado? O Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os teus inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo o empreendimento das tuas mãos. Tudo que você fizer, o mecânico, se ele trabalhar, o Senhor vai te abençoar. A costureira, a pessoa que faz um bolo. E em todo empreendimento da tua mão, o Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. O Senhor te confirmará com o teu povo santo, como te tem jurado, contanto que guardes os seus mandamentos, né? Não falei? E andes nos caminhos do Senhor, para que o Senhor te abençoe aqui na terra, abençoado. Não ande em prostituição, não ande roubando, não ande matando. Ame o teu próximo. Ame a ti mesmo, abençoados. Você que está aí destruindo a sua vida aí com drogas, com bebedices. Ama a ti mesmo, abençoados. Cuida de ti. 10. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará em abundância, veja, o Senhor te dará em abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Olha só o 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Ai, que delícia, né, abençoado? O Senhor te abrirá o bom tesouro dele. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Mas veja que é no tempo do Senhor, hein, abençoados? Vai abrir e dar o tesouro dele, mas é no tempo dele. Receba essa palavra aí, hein? O céu para dar chuva à tua terra no teu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Alô, toda a obra das tuas mãos. Emprestar a muitas
Emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Tu vai emprestar muito dinheiro ainda, abençoado. Vai emprestar muito dinheiro e não vai tomar mais dinheiro emprestado. De ninguém, nem do banco, nem de nada. Amém? Receba essa palavra, abençoados. É uma palavra, hein, abençoado? É uma palavra revelada para vocês, hein? Vai demorar um pouquinho essa ministração, mas receba, abençoados. Tem revelação no final, hein? Jesus deixou o melhor vir para o final. Fica aí, hein? Vamos continuar nossa leitura, abençoados. Respondeu-lhes: o que come comigo no mesmo prato, esse me trairá. Quanta gente não está traindo o Senhor, o Cristo, omitindo a verdade. Então está traindo, não é? Porque o Senhor fala, receber de graça dá. Eles recebem, abençoado. Tem uns aí que sabem da revelação, sim, mas omite, não dá, retém. 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas aí daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria se não tivesse nascido. Receber a graça, abençoados. Romanos 1:5. Recebemos a graça e o apostolado por amor do teu nome, para a obediência da fé. Isso é sério, hein, abençoados? Receber a graça e continuar fazendo errado. Porque nem todos receberam. Nem todos entenderam. Eu não concordo, eu não estou entendendo. Não recebe. Muitos vão ficar aonde está. Por quê? Por conta da religião, abençoados. Fortaleza na mente, não é? Então, vão ficar aonde está. É o Espírito Santo quem traz a revelação da graça. E o que recebe a revelação, ele larga tudo. Se você entender a graça, está na metade do caminho, abençoados. Se você entender a graça, está na metade do caminho. Verso 25, vamos continuar aqui no texto, abençoados. Então perguntou, 25... Então perguntou-lhe Judas, o que o traíra. Por acaso sou eu, mestre? Jesus conhece, abençoado, o nosso coração. Jesus conhece o filho dele. Esse aqui não conhecia. Esse aqui não conhecia Deus. Esse aqui não conhecia Jesus. Esse aqui não conhecia o Pai. Estava com ele, hein? E não conhecia o Pai para fazer uma pergunta dessa? Esse aqui não conhecia o Todo-Poderoso. Então perguntou-lhe Judas, o que o traíra. Por acaso sou eu, mestre? Eu não me atreveria a fazer uma pergunta dessa. Esse aqui, por isso que eu falo, esse aqui eu não conhecia. Respondeu Jesus, tu disseste. Jesus disse para ele, tu disseste, tu que está falando isso. Então ele já estava em condenação. 26. Faz errado, né? Depois vive em condenação. Enquanto comiam, alguns estão em condenação, né, abençoados? Porque alguns nem condenação acostumou tanto a mentir que acostumou tanto a fazer o errado que esquece. Mas Deus não esquece não, hein? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, pegou o pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, deu aos discípulos dele, abençoados, não deu para nós, dizendo, tomai e comei. Essa era uma celebração lá com eles, naquele tempo, naquela época, com os discípulos dele. Nós não somos discípulos de Jesus. Tomai e comei, isto é o meu corpo, não é? Também simbologia da lei, não é? Então, porque aquele suco lá e aqueles pães não era o corpo de Jesus. 27. Era uma simbologia. Então, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos. Alô? Jesus disse, bebei dele todos vocês. Bebei desse cálice, todos vocês. 28.
Simbologia. Isto é o meu sangue. Isto é o meu sangue. Então, isso era uma simbologia do que iria acontecer. Aqui também o sangue ainda não havia derramado. Aqui Jesus de Nazaré ainda estava vivo. Isto é o meu sangue da nova aliança. Ele estava dizendo o quê? Que ele ia morrer e o sangue ia ser derramado para que nós fôssemos uma nova criatura. A nova aliança que é derramado por muitos. Muitos por quê? Porque nem todos abençoados são ovelhas. Tem alguns vasos da ira na terra. Tem alguns bodes na terra. Isto é o meu sangue. Isto é o meu sangue, disse Jesus. O sangue da nova aliança que é derramado por muitos, por mim, por você, para perdão dos pecados. Então, até hoje, tem igreja que chama o Filho de Deus de pecador, sendo que ele morreu para o perdão dos pecados. Ele já nos perdoou. Nós não somos mais pecador na nova aliança, abençoados. Hebreus 9, 26, vou ler com vocês. Hebreus 9, verso 26. Hebreus 9, verso 26. Vamos ver, abençoados. Vamos ver o que o Paulo falou. Doutra forma, Hebreus 9, 26. Doutra forma necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado. O pecado está aniquilado, abençoados. Pelo sacrifício de si mesmo. Não há mais pecado. Este está aniquilado. E digo vós que desta hora em diante não bebereis. Olha só, abençoados, isso aqui. O verso 29. Veja só. O verso 29. Então tomou o cálice e dando graças deu ao seu discípulo dizendo: bebei deles todos. Bebei dele todos vocês. 29. E digo vós, 29, olha, e digo vós que desta hora em diante, abençoados daquela hora, daquela noite, daquele dia, não sei se era de manhã, de dia ou de noite, mas era daquela hora em diante. E digo-vos, é tão claro isso aqui, abençoado. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ele ainda não havia morrido, então ele estava dizendo que não era mais para que ninguém fizesse isso mais. Era a última. Daquela hora em diante não era mais para fazer, porque o reino agora seria um reino espiritual. E digo vós que desta hora em diante não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo no reino de meu Pai. 30. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Porque o reino de Deus, abençoados. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Nas igrejas hoje tem comida e tem bebida. Tem comida, um pãozinho puma, tem bebida, um suquinho de uva. Abençoados, faz tempo, muito tempo que o Senhor me disse, eles estão sendo fantoche. Abençoados, me desculpe, mas foi assim que ele me disse. Os filhos de Deus, quando bebe, como aquele pãozinho, toma aquele suquinho,
Foi desse jeito que o Espírito Santo ministrou. E eu disse, eu vou ter que falar para os meus irmãos. Estão sendo fantoches do sistema religioso. Porque isso não é mais comunhão. A comunhão hoje, abençoados, é Cristo em nós, novidade de vida. Nós em Cristo. O pão vivo que desceu do céu. João 6, o pão vivo que desceu do céu está em nós. O pão vivo, não é essa simbologia. Então, isso que acontece hoje, essa revelação que nós temos, abençoados, ela é maravilhosa. Não vivemos nessas obras mortas mais. Cristo vive em nós. Romanos 14, 17, olha só, palavra para nós. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. Curte isso daí dentro de vocês, abençoados. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo. Alô? Justiça, paz no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e não é bebida. Jesus disse, isso é a última, daqui por diante, agora será diferente. Ele estava dizendo, ele estava anunciando a morte dele, que ele ia morrer, o sangue ia ser derrubado, e que seria uma nova aliança. Dali para frente seria uma nova aliança, agora seria o Cristo. E o Cristo estava no reino de Deus e estava em nós. E agora a nossa comunhão seria a nova criatura, não é? Com o Senhor. Nós e Ele, o Espírito Santo habitando em nós. Louvando, cantando, indo à igreja, orando, falando com Ele. Essa é a nossa comunhão. Cristo em nós. Era uma simbologia do que iria acontecer. Aqueles pães asmos, aquela bebida, e trouxeram para dentro das igrejas, e era para ter deixado nas casas, e não era para ter trazido para dentro das igrejas. Hoje, dentro das igrejas, se celebra a Páscoa judaica. A gente vai para Coríntios. Tem mais revelação, abençoados. Revelação aqui em Coríntios. 16, Coríntios 11, 38, nós estamos. 11, a ceia do Senhor. Vamos para o novo pacto, vamos para o ministro Paulo, o que ele disse sobre isso. Fique aí, abençoados, abra seus ouvidos. A ceia do Senhor, vamos ver o que Paulo disse sobre a ceia do Senhor, porque eu já ouvi isso aí, viu, abençoados? Eu ouvi, mas Paulo fez Santa Ceia. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11? Aquilo ali é Santa Ceia? Sim, porque nós somos o apóstolo Paulo, não é? Então já falaram isso daí para mim. Então quer dizer que vocês não têm Santa Ceia na igreja de vocês? E Paulo estava fazendo o que lá em Coríntios 1, em 1 Coríntios 11, verso 17. Vamos estudar isso aqui. Nisso que vou dizer, Paulo falando, a ceia do Senhor. Santos somos nós. Nós somos santos, somos os santos de Deus. Efésios 1:4. Somos santos. Nisso que vou dizer, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Paulo falando. Isso aqui é apostolado para a igreja da terra, abençoados. Isso aqui é apostolado para a igreja da terra. Não é só para nós em graça, não é só para o MGA. 18. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões. Felizmente, hoje há divisões, não é? Hoje há divisões, abençoados.
A parede foi derrubada. Cristo derrubou a parede, juntou junto com um povo só hoje, judeus e gentios, mas infelizmente colocaram uma parede de novo aí. Porque não ministram a graça, aí ficou essa divisão. Nós em graça não fazemos rudimentos judaicos. Nós em graça ceiamos com o Senhor a ceia espiritual, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não tem nem suco nem uva. Não tem nem suco de uva e nem pãozinho. Há entre divisões. E não era para ser assim, né, abençoados? A igreja é uma só de Cristo, onde Ele é o cabeça. E nós somos um membro desse corpo, onde Cristo é o cabeça. Não era para ter essas divisões. Mas tem. Há entre vós, o Senhor é Deus. Há entre vós divisões e entre parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças para os que têm aprovação. É preciso que haja heresia nas igrejas. Para a Bíblia se cumprir, é preciso que haja mentira. Tem a mentira e tem a verdade. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm aprovação de Deus se manifestem no meio, no vosso meio, para que os que têm aprovação se manifestem no vosso meio. 2 Coríntios 13, verso 5, tá vendo? 2 Coríntios 13. Vamos ler abençoado aqui, ó. 2 Coríntios 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Vê se estou lendo o texto certo. Vou verificar aqui, não me perder. Deus se manifeste no meio do vosso meio. 20. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 2 Coríntios 13, verso 5. É isso mesmo, abençoados. Vou ler. 2 Coríntios 13, verso 5. Examinai-vos, foi Paulo disse, examinai-vos a vós mesmos, se permanecesseis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Se você for se a gente hoje toma Santa Ceia, né, abençoados, não é assim que diz na igreja, examinai-vos a vós mesmos, senão não vai comer aqui da Santa Ceia. Então, abençoados, na carne todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito na carne, então ninguém vai comer dela, porque ninguém é perfeito, ninguém deveria comer Santa Ceia, abençoados, porque ninguém é perfeito na carne. Ou você acha que isso daí aperfeiçoa alguém? Somos perfeitos em Cristo, o Espírito é perfeito em Cristo, abençoado. Ele nos aperfeiçoou. Pois quando comeres, cada um se apresse a tomar a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro se embriaga. A bagunça estava na igreja de Coríntios. Paulo falou. Paulo disse que não estava gostando nada daquilo. 22. Não tendes casa onde comer ou beber? Não tendes casa onde comer ou beber? Paulo falou. Ela vai na igreja para comer, sabe? Não tem casa? Onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei? Eu vos louvarei? É claro que não. E os judeus se juntavam lá, né? Fazia separadamente lá, né? E nada, os gentios ficavam lá, nada de dividir, nada de comer nada. Então, é uma acepção de pessoas abençoadas. Ah, porque isso aqui é salvo, isso aqui não é. E é claro que não. Paulo falou, claro que eu não vos louvo nisso, nessa bagunça. 23, pois eu recebi, aqui tem revelação, abençoados.
Abra os seus ouvidos. Abra os seus ouvidos. Paulo disse, no verso 23, pois eu recebi do Senhor. Paulo estava dizendo que Paulo recebeu do Espírito Santo, o que também vos ensinei. Paulo disse, pois eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Paulo estava dizendo que recebeu do Espírito Santo. Aí Paulo começa a contar, a relatar, a contar uma história. Não mandou a igreja fazer. Vou repetir. Paulo não estava mandando a igreja fazer. Aí Paulo começa a falar. Pegue lá nas suas Bíblias abençoadas e acompanhe com seu dedo, sua caneta, tá? Pois eu recebi do Senhor. Por que Paulo falou Senhor? Porque eu recebi do Espírito Santo, do Cristo. Paulo foi arrebatado e recebeu a graça. Pois eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, veja, agora ele já estava falando de Jesus de Nazaré. Ele começa a relatar uma história lá de Mateus 26, 26. Que o Senhor Jesus, ele começa a relatar uma história, não mandando ninguém fazer. Que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Isso é uma história, abençoados. Tomou, pegou o pão. E tendo dado, 24, e tendo dado graças, o partiu e diz, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. O povo hoje de Deus, os filhos de Deus, comemora a morte de Jesus. Por isso que nós anunciamos o Cristo, o vivo. Porque até hoje se fazem celebração nas igrejas comemorando a morte do Senhor. Pois o Senhor não vive, abençoados. Ele não morreu, não ressuscitou. Ele não vive. Por que anunciar a morte de alguém que está vivo? Pensa, abençoados. Anunciar a morte de alguém que está vivo, habitando em você, se movendo. Porque o mover é dele em nós. Falando, ele fala, abençoados. Quem tem ouvidos, ouça. O morto, ele não fala, ele não se move. Mas o vivo fala e se move. Celebrando, abençoados, a morte de Jesus que está vivo. 25, semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, Paulo continua relatando, o que aconteceu lá em Mateus 26. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que era uma simbologia, que hoje a ceia não é isso, abençoados. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Olha, abençoados, Gálatas 2:20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive. Vive. Sabe o que é isso? Cristo vive. Alô, Cristo vive em você. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Anunciando a morte do Senhor até hoje, a igreja? A morte do Senhor, até que eu venha. A igreja de Cristo está atrasada, hein, abençoados? A igreja está atrasada. 27. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. As igrejas não lêem isso? Se você beber indignamente, digno é Deus, abençoado. Digno é Deus. Nós. Então aqui bota-se já uma condenação no Filho de Deus. Aquele que tomar indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, se você brigou com seu marido, está aí uma semana sem falar com seu marido, ou vice-versa, a esposa, uma semana, nem vou na igreja hoje. Eu não vou, porque hoje é Santa Ceia, vai ficar debaixo de condenação, e eu estou brigada, eu xinguei, eu briguei com meu filho, eu bati nele, e está cheio de condenação, nem vai para a igreja, porque chega lá,
A condenação está colocada em você. Nossa, nem vou tomar essa Santa Ceia hoje. Briguei com meu marido, briguei com a esposa. Nem vou. Cheio de condenação, abençoado. Aí vai para a igreja e põe mais condenação ainda em você. Você já tá, e chega lá, você volta ainda cheio de fortaleza. E você nem vai. Aliás, você nem vai para a igreja. Eu conheço, gente. Não vou para a igreja, hoje é dia de Santa Ceia. Estou em pecado. Porque já sabe o que vai ser ministrado lá. Você será culpado do corpo do Senhor. Não te botar condenação. 28. Examinai-se ao homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. 29. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo o corpo do Senhor. 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, porque as pessoas hoje estão fracas e doentes, e muitos que dormem ainda, não conhecem a revelação da graça, não conhecem o verdadeiro Deus, não conhecem o que Deus fez por nós, não conhecem a revelação da graça, não tem entendimento. Romanos 8, nenhuma condenação em nós, abençoados. Alô? O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo e hoje não há nenhuma condenação em nós. Você não é um pecador. Ele não vai vir tirar, ele tirou o pecado do mundo. 31. Se porém nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Todos doentes, todos dormem, todos fracos. 32. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 33. Portanto, meus irmãos, quando vos reuni para comer, esperai um pelos outros. Aprendi muito com isso aqui, viu, abençoados? Quando tiveres aí numa festa, num churrasco, esperais uns pelos outros. Vai avançando tudo sem educação, né? Uma pessoa bem educada é tão bonitinho, né? Aprendi muito com isso aqui. 34. Se contudo algum tiver fome, come em casa, viu? Come em casa, abençoado. Para que não vos ajunteis para a condenação. Come em casa, né? Vai para um churrasco, abençoado. Tá demorando lá a brasa pegar fogo, a carne, né? Tá crua ainda, tá com uma fome, aquela carne parece que demora. A carne do churrasco, né? Quando você tá com muita fome e demora, né? Aquelas comidas vêm pra mesa e você come em casa, abençoado. Chega lá, você fica calmo, espera lá o churrasco assar, bem assadinho, bem tostadinho, né? Carne crua eu não gosto, carne de sangue eu não gosto. Então, abençoados, espera lá a carne, né? Come em casa, abençoado. Quanto às demais coisas eu vos instruirei quando estiver convosco. E assim Paulo vai nos edificando, porque Paulo colocou o fundamento, ninguém pode mudar. Em graça não há Santa Ceia, porque santos somos nós somos santos do santo. A nossa ceia abençoada é isso aqui, essa ministração. A nossa ceia é ir aos domingos para a igreja, todos reunidos em um só corpo, onde Cristo é o cabeça. Aí lá nós vamos louvar a Ele. O Espírito com Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Um beijo carinhoso.